Queridos irmãos, vamos continuar falando aquilo que estávamos falando na sexta-feira passada, Al-Isra wal-Mi'raj, o milagre da viagem noturna e a ascensão aos céus do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ascendeu aos céus a partir da rocha abrigada hoje no Domo Dourado, que se tornou símbolo ali na Palestina, em Jerusalém. Essa é uma viagem que nenhum outro humano jamais havia feito ou fez desde então. Demonstra a habilidade de Allah, Deus Todo-Poderoso, de fazer o que parece impossível. Aqui, os conceitos de tempo e espaço, como conhecemos, não se aplicam e está além de nossas capacidades humanas de entender ou compreender a verdadeira onipotência de Allah Todo-Poderoso. E seus ditos e tradições do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descreveu o tamanho dos céus. O primeiro céu, comparado com o segundo, é semelhante a um pequeno anel no deserto. Ele continuou essa narrativa até que descreveu o sexto céu, como sendo do tamanho de um anel no deserto. O sexto céu, comparando com o sétimo céu, a magnitude disso é inimaginável. Nossa Terra e o que chamamos de universo está contido dentro do primeiro céu. Tudo isso. Então imagine o segundo ou o terceiro, essa dimensão que ainda nós seres humanos não conhecemos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viajou essa viagem na companhia do anjo Gabriel, Jibril alaihi salam, até o mais alto dos céus. Juntos chegaram ao portão do primeiro céu, aonde o anjo Gabriel pediu permissão para entrar. Os guardiões perguntaram: quem é? Jibril alaihi salam, o anjo Gabriel, respondeu: sou eu, Jibril, anjo Gabriel. Os guardiões então perguntaram: quem o acompanhava? Quem está junto com ele? Então foi dito que era Muhammad. Perguntaram se ele tinha recebido permissão para guiar toda a humanidade para a adoração de Allah, Deus único. O anjo Jibril respondeu em afirmativa, dizendo que assim os anjos deram as boas-vindas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disseram que a sua chegada era um prazer e abriram o grande portão. Também é relatado nessa viagem quando o profeta saudou os outros profetas e mensageiros. Allahu Akbar. Milagre de Allah. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos conta que viu seu pai Adão, o primeiro ser humano Adam, o pai dos seres humanos, o pai de toda a humanidade. E ele o saudou, cumprimentou ele com a saudação islâmica, com a saudação dos muçulmanos, dizendo: Assalamu alaikum, que a paz esteja contigo. Adam alaihi salam, Adão retornou a saudação e expressou a sua fé na missão profética do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chamou de filho puro, o profeta puro, o mensageiro puro. Imagine o prazer que esse encontro deve ter dado a ambos, o último profeta e o primeiro homem. Após milhares de anos, Adão foi capaz de ver seu filho Muhammad, o maior de seus descendentes. Muhammad foi capaz de olhar nos olhos do pai da humanidade, o primeiro ser humano. As maravilhas, entretanto, estavam apenas começando. O anjo Gabriel, Jibril alaihi salam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
subiram ao segundo céu. No portão, o anjo Gabriel mais uma vez pediu permissão para entrar. Quando os guardiões souberam que o profeta Muhammad tinha recebido a sua missão e estava tentando entrar, deram a ele as boas-vindas e abriram o portão. Lá o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu os dois primos, o profeta Yahya, ou conhecido como profeta João, e o mensageiro de Allah, o mensageiro de Deus, e a Isa, Jesus, que a paz tenha sobre eles. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então trocou saudações, dizendo Assalamu alaikum, e eles responderam Alaikum assalam. O profeta Muhammad e Jibril e o anjo Gabriel ascenderam mais uma vez aos portões do terceiro céu. Em cada portão, a mesma troca ocorria do salam. Quando os guardiões tomavam conhecimento de que era o anjo Gabriel, a companhia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha de fato recebido a sua missão, davam permissão para entrar. Aqui no terceiro céu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou Yusuf, José, profeta José, e o descreveu como uma personificação da metade de toda a beleza do mundo. Toda a beleza, a metade de toda a beleza se encontra em Yusuf, José. À medida que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrava os profetas em cada céu e trocava saudações com o salam com eles, era sempre dizendo Assalamu alaikum por todos que se submetem ao verdadeiro Deus único e todo-poderoso. No quarto céu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou o profeta Idris, a quem Deus descreveu no Alcorão Sagrado como sendo elevado a um nível muito alto. E no quinto céu ele encontrou o profeta Araão e o irmão de Musa, de Moisés. A cada encontro os profetas expressaram sua fé na missão profética de Muhammad alayhi salatu wassalam. E no sexto céu, o profeta Muhammad encontrou Musa, Moisés. Sempre que o profeta Musa é mencionado no Alcorão ou nas narrações do próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabemos que algo importante está prestes a ser descrito. Após os dois profetas terem trocado saudações e o profeta Musa, o profeta Moisés, expressado sua fé na missão profética de Muhammad alayhi salatu wassalam, Musa começou a chorar. Moisés então começou a chorar. Quando lhe foi perguntado por quê, ele respondeu: então, um rapaz veio depois de mim, e mais seguidores dele do que meus entraram no paraíso. Até o advento do Islã, o profeta Musa tinha tido o maior número de seguidores ou de fiéis de qualquer outro profeta. Musa chorou, sim, Moisés chorou. A partir disso, podemos entender então que houve um tipo de rivalidade entre os profetas, mas não uma competição cheia de ciúmes ou inveja, jamais. Ao invés disso, foi cheia de compaixão, de misericórdia, quando prosseguiram com essa viagem. Veremos então, e vamos ver cada vez mais, entender o amor absoluto, a misericórdia e a compaixão que o nosso querido profeta Moisés tinha por esse último profeta, os últimos mensageiros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e os seus seguidores. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Jibril então ascenderam, subiram ao sétimo céu, e o anjo Gabriel e o profeta Muhammad continuaram a ascensão milagrosa através dos dois céus. Essa viagem estava muito além da mais extravagante imaginação de qualquer ser humano. Começou nos desertos, ou seja, hoje encontrado na Arábia Saudita, ali em Meca, e foi além do universo conhecido. Subhanallah, glorificado seja Deus. No portão do sétimo céu, trocaram as mesmas perguntas, a resposta e respostas anteriores. E
e os anjos declararam sua satisfação em encontrar o nosso último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi dada a permissão para entrarem, e o profeta de Allah, acompanhado de Jibril, o anjo confiado com as revelações de Allah, entraram no último céu, o sétimo céu. Sim. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sétimo céu encontrou com Ibrahim, com o profeta Abraão. E de fato, ele, Muhammad, ficou extremamente satisfeito, feliz, em estado de bênção e dádiva, tendo sido honrado com a sua viagem de maravilhas e bênçãos. Os profetas trocaram saudações, dizendo Salam Aleikum. E como todos os outros profetas tinham feito, o profeta Ibrahim expressou sua crença e fé na missão profética, ou seja, na missão de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Através de seu filho Ismael, Abraão é o pai dos árabes e ancestral do profeta Muhammad. É um ancestral do povo que se tornou os filhos de Israel, seguidores do profeta Musa, através do seu filho Ishaq ou Isaac. Devemos entender quando no Alcorão Deus lembra para a gente: ó povo do livro, por que discutes acerca de Ibrahim, Abraão, se o Torá e o Evangelho não foram revelados senão depois dele? Por que discutes então sobre coisas as quais não tens conhecimento algum? Ibrahim jamais foi judeu ou cristão, e sim, sem dúvida alguma, monoteísta puro, muçulmano sincero, muslim, hanifa, e nunca se contou entre os idólatras ou politeístas. Isso que significa muçulmano: submissão a Deus. E é exigido dos muçulmanos todos que acreditem em todos os profetas e mensageiros de Deus, desde Abraão, ou seja, Ibrahim, entretanto, que detém um lugar especial como um dos mensageiros importantes de Allah, e tem a honra única de ser chamado, tanto nas tradições islâmicas como outras, de servo amado de Deus, conhecido como Khalilullah, ou o querido de Allah. Juntos, Ibrahim e seu filho Ismail construíram a Kaaba, a construção em forma de cubo negro, no meio da mesquita sagrada em Meca, o primeiro lugar sagrado na terra. Como Deus falou no Alcorão: e quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa, exclamaram: ó Senhor nosso, aceita de nós, pois tu és oniovinte, sapientíssimo, conhece todas as coisas. Os muçulmanos voltam seus rostos para a Kaaba, muitas vezes, todos os dias, enquanto realizam suas orações e rezas. Em cada oração, pedem a Deus que abençoe Ibrahim e a família de Ibrahim. O mundo, devemos saber também, nessa viagem noturna, sobre algo conhecido como o mundo dos anjos, al-Malaika. Sim, enquanto estavam no sétimo céu, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conheceu a construção conhecida como a casa muito frequentada, com o nome de Beit al-Ma'mur. Beit al-Ma'mur, em árabe, é adequado que o profeta Ibrahim estivesse com essa casa, já que é o equivalente celestial da Kaaba em Meca. A cada ano, no período de peregrinação, no Hajj, mais de 2 milhões de muçulmanos, ou mais, de todo o mundo, se reúnem em Meca para seguir os passos do profeta Ibrahim e realizar certos rituais, incluindo circundar a Kaaba. Todo dia, devemos saber que todo dia, 70 mil anjos visitam a casa muito frequentada, conhecida como Beit al-Ma'mur, no sétimo céu, para adorar a Deus. Beit al-Ma'mur
está no 7º céu, acaba até aqui, você vai subindo, vai lá em cima na Beit Mamur, a casa dos anjos. Todo dia entra 70 mil anjos que visitam esse lugar para adorar a Deus, Allah Todo-Poderoso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos informou que uma vez que os anjos tinham visitado ou entrado na Beit Mamur, nunca mais eles retornam, não saem mais dali. E Deus jura por essa casa no próprio livro dele, no Alcorão Sagrado. Como falou, pelo templo frequentado Beit Mamur, 70 mil anjos todos os dias. Quais são as implicações disso então? Pense sobre isso, ou vamos pensar e imaginar por quantos, muitos milhares ou até milhões de anos isso vem acontecendo. Quantos desses seres criados por Allah a partir da luz existem? Os anjos. Essa foi outra maravilha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve o privilégio, sem dúvida alguma, de ver e ser capaz de descrever para nós em suas tradições. Ele também nos informa que os céus sobre nós estão se lamentando com cada espaço de largura de 4 dedos ocupado por um anjo adorando a Allah, o Todo-Poderoso. Devemos ter em mente e no coração que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se moveu através do 7º céu para a fronteira suprema, para algo chamado Sidrat al-Muntaha, conhecido como traduções a árvore de lótus, como está no Alcorão. Junto a Sidra al-Muntaha, o limite da árvore de lótus junto ao paraíso, o que o profeta Muhammad viu. Ele descreveu seus frutos dessa árvore como cântaros e suas folhas como tão grandes quanto as orelhas de um elefante. 4 rios se originam das raízes da árvore de lótus. Quando perguntou sobre eles, foi dito ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que 2 dos rios se originaram no paraíso. Nada nos chegou sobre os nomes e importância desses 2 rios da narrativa da ascensão do profeta. Entretanto, me foi dito que os outros 2 rios eram réplicas dos rios aqui dessa terra, ou seja, do rio Nilo e do Eufrates, 2 rios que estão especialmente abençoados nessa vida mundana. Sidra al-Muntaha, essa árvore, ou chamada árvore de lótus, a fronteira suprema, porque tudo que sobe da terra ou dos céus para lá e tudo que desce para lá ou por causa do conhecimento dos anjos para naquela ou naquele ponto. Ninguém foi além disso, exceto o nosso profeta, o último dos mensageiros, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Além desse ponto, deixamos os céus e entramos agora na região da outra vida, do além, a região que contém o paraíso e o trono de Allah, Al-Arsh al-Rahman, o trono do misericordioso. À medida que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua sua viagem milagrosa, entra nessa região e fica na presença de Allah, o majestoso e todo-poderoso. Além da árvore de lótus, a fronteira suprema é um lugar em que, com uma única exceção, nenhum humano jamais esteve, somente Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A viagem noturna e a ascensão através dos céus culminaram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atravessando a fronteira suprema e se apresentando na presença de Allah Todo-Poderoso. Além da árvore de lótus, é a região da outra vida, do paraíso, do Jannah, do trono de Allah e do próprio Allah, Deus, o único Todo-Poderoso. A palavra milagre não é suficiente para descrever a maravilha, a bênção que deve ter sido para o nosso profeta Muhammad, sem dúvida alguma. É além da descrição e imaginação. Entretanto, o nosso querido profeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, devemos saber que ele não viu Allah, ele não viu Deus com os seus próprios olhos, como Deus nos conta no próprio livro, no seu livro, o Alcorão. Como ele falou, os olhares não podem percebê-lo, os olhares humanos. Um dos companheiros perguntou ao profeta Muhammad sallallahu diretamente se ele tinha visto Allah, Deus, ao que ele respondeu: ele é velado pela luz e eu não pude vê-lo jamais. Estão em Muslim. Permanece de fato, ou o fato, entretanto, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta de Allah, se apresentou na presença de Deus, mas não viu Allah. Por quê? Só vamos ver Deus, os fiéis verdadeiros, no último dia, após essa vida mundana. É de extrema importância colocarmos isso no coração, para saber que essa viagem foi um milagre de Allah, para o profeta Muhammad e para a nação do profeta Muhammad. Walhamdulillah. Barakallahu fikum fil Quran Karim, fastaghfiruhu, innahu ghafurur rahim. Supliquem a Deus, invoquem a Deus agora. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Deus Todo-Poderoso, o Misericordioso, o Misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam com Muhammad, seus familiares e companheiros, e todos aqueles que o seguem até o último dia. Sobre essa viagem, devemos entender cada vez mais a importância da Salawatul Khams, das 5 orações que a gente pratica dia e noite, os muçulmanos. Allah falou ao profeta Muhammad, e não temos detalhes da troca, exceto que Deus determinou as orações, as rezas diárias para o profeta Muhammad e os seus seguidores, sallallahu alaihi wasallam. A partir disso, imediatamente compreenderemos a importância da reza, a importância das 5 orações. É o único mandamento que Deus Todo-Poderoso ordenou nos céus. Todos os outros decretos e mandamentos se originaram na terra. Veja a importância da reza. A minha Salawatul Khamsa. A oração é uma dádiva de Allah para aqueles que verdadeiramente creem em sua unicidade, o único. Deus concedeu essa dádiva e bênção ao nosso profeta Muhammad, que por sua vez a deu aos seus seguidores, ou seguidores do Islã. É uma dádiva sem dúvida, cheia de grandes bênçãos e graças. Estabelece e mantém nossa conexão direta com Deus. Deus não precisa de nossas rezas, mas nós, sem dúvida, como seres humanos impotentes, precisamos muito de nos sentir conectados com Ele, Allah. De fato, a palavra árabe para 5 orações diárias é chamado de salat, que vem da palavra raiz que significa conexão, ligação. Deus falou no Alcorão, e muitos de nós passam diariamente por esses versículos. Observai as orações, as rezas, especialmente as intermediárias, e consagrai-vos fervorosamente a Allah. Deus determinou 50 orações para o nosso profeta Muhammad e os seus seguidores, sallallahu alaihi wasallam. Quando o profeta Muhammad estava descendo, passou novamente pelos céus e pelo profeta Moisés, que pediu para saber o que havia sido determinado. Quando o profeta Muhammad explicou que lhe tinha sido ordenado rezar, orar 50 vezes por dia, Musa ficou espantado
E imediatamente falou: volte para o seu Senhor e peça uma redução, para ele reduzir. Quando Deus prescreveu 50 rezas, o profeta Muhammad aceitou, mas Moisés, sendo ele próprio um grande profeta, sabia, a partir dos seus seguidores, com que as pessoas podiam e não podiam lidar em relação às obrigações religiosas. Estava certo, sem dúvida alguma, que os seguidores de Muhammad não seriam capazes de realizar tantas rezas, tantas orações. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, tinha conhecimento, mas o profeta Musa, nessa época, tinha mais experiência. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, aceitou o conselho de seu irmão mais velho. O profeta voltou para a presença de Allah e pediu uma redução, para que ele reduzisse. Allah as reduziu para 40 rezas. O profeta Muhammad desceu novamente ao profeta Moisés e perguntou o que tinha acontecido. Ao ouvir que a redução era apenas 10, o profeta Musa o enviou de volta para pedir novamente mais redução, para que Deus reduzisse mais ainda essas rezas. Essa troca continuou até que o número de orações obrigatórias se tornou 5 rezas. O profeta Musa sugeriu mais uma redução, dizendo: ó Muhammad, conheço o seu modo de pedir mais redução, e disse que estava satisfeito com 5 orações, rezas diárias. Uma voz ressoou dizendo: as orações foram reduzidas para 5, mas elas serão compensadas como se fossem 50. Deus deixou claro para nós que mesmo fazer essas 5 orações ou rezas podem ser difíceis para algumas pessoas, mas aquelas que estabelecerem a conexão, a ligação e confiarem que um dia encontrarão com o seu Senhor, Allah as acharão fáceis, sem dúvida alguma. Deus facilita para aquele que quer a facilidade. Amparai-vos na perseverança, na paciência e na reza, na oração. Sabei que ela, a reza, é a carga pesada, salvo, exceto para os humildes, que sabem que encontrarão o seu Senhor e a Ele retornarão. Nessa noite maravilhosa foi concluída com esse sinal de misericórdia de Deus, o misericordioso. Vamos imaginar como seria difícil orar 50 vezes ao dia. Embora tenhamos aprendido durante essa grande viagem noturna que o profeta Musa, sallallahu alaihi wasallam, Moisés, chorou quando percebeu que o profeta Muhammad teria mais seguidores que ele no dia do juízo final. Também aprendemos o quanto o profeta Musa estava ansioso para aconselhar o profeta Muhammad e o que estava empenhado em facilitar a prática do Islã para os seus crentes e fiéis. A competição entre os profetas era de amor, de compaixão, de misericórdia, e disso aprendemos sem dúvida como tratar uns aos outros com compaixão, com amor e com misericórdia. Embora Deus nos diga para competirmos uns com os outros em atos de virtude, devemos encorajar e capacitar uns aos outros e fazer isso de forma fácil e agradável. Emulai-vos, pois, na benevolência, porque todos vós retornareis a Deus, a Allah, o qual vos inteirará das vossas divergências. Isso é o milagre de Allah para o profeta Muhammad, para o coração desse grande mensageiro. E para nós, fiéis, devemos colocar isso dentro do nosso coração. E quando formos rezarmos, rezamos com amor, com compaixão, com dedicação. Essa grande reza. Ou como disse o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتوفيقا، أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا الله. اللهم تقبل منا، أنت السميع المجيب، أنت على كل شيء قدير. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia sobre todos nós, homens e mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos corações, as nossas almas, purifique os nossos corações, livre-nos da arrogância, da hipocrisia, da inveja, da raiva, do ódio, da incredulidade. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras, iluminadas. Ó Senhor dos mundos, preserve as nossas mães, tenha misericórdia dos nossos pais, abençoe os nossos lares e todos os lares muçulmanos e muçulmanas do mundo inteiro. Ó Senhor dos mundos, cure as nossas enfermidades e as enfermidades dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, facilite e dê um sucesso para nossos irmãos que estão sofrendo e sendo oprimidos em todos os lugares, principalmente na Palestina e na faixa de Gaza. Ó Senhor dos mundos, dê conhecimento para nós benéfico. Ó Senhor dos mundos, dê para nós uma fé boa e eleve a nossa fé e nos livre de todos os males. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas e faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Wallahu a'lam, wa sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimis salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة.